Oi, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai conversar com você sobre regulação emocional com uma convidada super especial, que é a Gabriela Damasceno. O pessoal está entrando. A gente vai esperar a nossa convidada entrar aqui para começar. Hoje a gente vai começar num horário um pouquinho mais tarde, em função da nossa convidada. Daqui a pouco ela tá aqui. A Gabi chegou aqui. Oi, Gabi. Olá! Tudo Tudo bom? bom? Como é que... Ai, parei que eu tô Tudo ajeitando. bem. Tô só ajeitando aqui os filtros. Ai, ai. Ah, nem te preocupa. Eu vou Não, essa só, hora da noite, né? O pessoal aí já encerrando. eu vou só deixar aqui fixado o nosso Fixou. tema aqui, para o pessoal saber o que que é. Não, Então, Gabi, bem-vinda. obrigada, Ana. Gente, super ficar contente com teu aceite para poder conversar essa hora também conosco. Que bom que tu aceitou, né? Coisa boa. Fico bastante Então, eu vou só me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Eu sou Ana Carolina, psicóloga. Atualmente eu sou coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e a gente vai conversar com a Gabriela Damasceno, né, sobre regulação emocional. Eu vou pedir, Gabi, para tu te apresentar também rapidamente, né, contar um pouquinho sobre ti e aí tá, depois a gente pode começar. tá bem. Então, sou Gabriela, sou psicóloga clínica. Trabalho bastante, então, com acompanhamento, né, em consultório. E trabalho bastante também com grupos, né? Grupos de até trabalhando com regulação emocional em grupos, trabalhando com promoção de saúde também, trabalhando bastante com a parte da alimentação e de imagem corporal. Então gosto bastante da temática de grupos, né? Me chama bastante. E tenho aí enfim, a formação em terapias comportamentais contextuais. Então vou falar desse ponto de vista hoje aqui também. E Tá queria bem, agradecer Gabi, é isso. o convite. Fiquei bem contente, né? Faço meu mestrado na UFSC, então para mim é um prazer estar aqui contigo, Ana, e falando um pouquinho com os alunos. Ai, o prazer é nosso, Gabi. Obrigadão mesmo por ter aceitado o nosso convite. Então, hoje a ideia é a gente poder falar então sobre essa questão da regulação emocional, que é um tema que está bastante em alta, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? E acho que já há tanto tempo que a gente está dentro de casa e tendo que conviver, tudo muito mais por via EAD, né? Via online, Sim, assim, dá para se dizer, né? Então, acho que a gente pode começar conversando assim, né? Então, para que servem as emoções, né? O que são as emoções, assim, né? Qual é a função delas na nossa vida, assim, né, Gabi? sim, perfeito. Acho que é bacana a gente começar por aí, né? Porque a gente vai falar aqui de regulação emocional e às vezes o pessoal acha que a ideia é, então, como não sentir as emoções. E de É, forma alguma, né? Esse é o nosso objetivo. Porque é. as emoções são extremamente necessárias, são extremamente importantes, né? Uh, Acho que se a gente for pensar evolutivamente, não estaremos aqui se não fosse, né? Pelas emoções. Elas vão, então, ter funções super importantes, até de, assim, primeiramente, nos motivar, né, para agir. Então, se eu tô aqui na minha casa daqui a pouco, né, vejo que tem um tsunami vindo, isso vai despertar ó, instintivamente, né? Vai me mover para fugir, para fazer alguma coisa, para reagir frente àquele evento, né? Então, essa possibilidade da gente se organizar para ação é extremamente importante. Assim, com qualquer coisa de sensações positivas também, né? O amor nos motiva a querer estar perto, a querer se aproximar. Então,
a gente pode pensar que cada emoção vai ter, claro, o seu impulso de ação específico, mas todas elas vão nos motivar a alguma coisa. Acho que além disso, as emoções também são super importantes na questão de comunicar o outro, né? Então, se a gente for pensar, eu tenho filhos pequenos, né? Então, o Arthur é o meu menor. Hoje ele tá com 4, mas quando ele era bem pequenininho, e qualquer criança, quem convive com criança vai identificar isso, assim. Um olhar para uma criança já diz muito, né? O Arthur fala, mamãe, você tá brava. Às vezes eu nem me dei conta que eu tô brava, mas ele já percebeu. Porque a gente também tem, né, essa capacidade de, através das expressões não verbais, de reconhecer essa emoção, né, do outro. Então, isso também é muito útil pra gente, né? Se eu chego, eu já te conheço, eu te vejo um dia de cara mais fechada, não tá falando muito, né? Talvez eu perceba, nossa, a Ana tá braba, deixa eu chegar com mais jeitinho, né? Então, no dia a dia é super importante. Quando alguém tá triste, expressa aquele olhar daqui a pouco mais melancólico, isso pode ser uma pista para que o outro vá lá, se aproxime, né? Então, para que a gente até possa ter, né, receber essa ajuda. Então, essa comunicação é extremamente importante. E eu acredito que essa função também de se conectar com a gente também, né? Perfeito. Essa acho que é o terceiro ponto, assim, né? Do que elas vão nos sinalizar. Então, elas têm uma função de nos comunicar. Então, se eu tô triste, né? E até a gente vai ver que identificar essa tristeza é um processo. Será que eu tô distante de alguma coisa que é importante para mim e isso tá me deixando triste, né? Vamos falar de pandemia, que é como tu trouxe o cenário, né? Poxa, a gente perdeu, né? A grande parte das pessoas perderam esse contato interpessoal de uma hora para outra, né? Vamos ficar em casa, vamos fazer quarentena. É inegável que a tristeza vai aparecer nesse cenário em algum momento. Porque ela tá falando de uma perda, ela tá falando até, né, traz às vezes como um processo até meio de luto, né? De poder lidar com isso. Então, querer não sentir isso, às vezes, é o problema, né? Exatamente. E até poder respeitar, né? Esses sentimentos quando eles vêm, né? Exato. Acho que o primeiro ponto é poder identificar esses sentimentos quando eles aparecem, né? Porque é como, tá, mas o que eu tô sentindo? É tristeza? Será que eu tô com medo? Ou será que eu tô irritado, né? Porque eu acho que às vezes isso já é um primeiro desafio. Identificar o que tá se passando, né? Isso. E aí eu acho que antes da gente poder falar de regulação, poder entender o que é a desregulação, né? Para poder depois chegar lá. Então, falar no poder explicar um pouquinho, Gabi, o que é a desregulação emocional. Né? Então, é importante só da gente trazer disso. Então, a gente chegou na ideia de que as emoções são importantes, de que senti-las não tem problema nenhum. E acho que só um ponto, desculpa te cortar, Gabi, acho que só um pouquinho o mito de que tem as emoções boas e más, né? Acho que isso também é só explicar que não, né? Não! As emoções não tem boas nem más, elas são todas necessárias. Porque né? eu costumo trazer que algumas emoções são mais agradáveis da gente experimentar e algumas mais desagradáveis. E até isso varia de pessoa para pessoa, tá? Por exemplo, para mim é muito desagradável sentir tristeza. Daqui a pouco para outra pessoa é muito desagradável sentir a raiva. Então, isso vai ter a ver também com características nossas. Mas de forma alguma as emoções são boas ou más. Isso é um julgamento que às vezes a gente faz. Porque todas elas vão nos trazer essas informações que a gente falava aqui, né? Nos mobilizar para agir, comunicar para o outro e nos sinalizar coisas importantes. Né? Agora, o que acontece, né? O que pode acontecer daí num quadro de desregulação? Eu posso não ter muito controle dessas emoções. Ou seja, elas atingem uma intensidade muito mais alta do que para a maioria das pessoas, né? Ou de uma forma que eu não tenho habilidades para conseguir baixar, né? Ou seja, para regular essas emoções. E um outro componente importante é a minha reação para essas emoções. Ou seja, a forma como eu me comporto, por exemplo, quando eu tô com muita raiva, ela daqui a pouco não é a forma que eu escolheria agir. Então, vamos imaginar, sei lá, eu tô no super e aí eu tô na fila, né? Lembrei de momentos antes da pandemia, mas tá, agora tem a distância, né? Mas enfim, no super quando a gente ia e tinha uma fila, daqui a pouco alguém vem e, sei lá, passa na nossa frente.
né? Sem pedir e Uhum. tal. Pode me despertar raiva, por exemplo, né? Uhum. Agora, o que eu vou fazer com essa raiva vai ser um ponto também. Se eu for empurrar o cara da frente, isso vai me gerar uma série de consequências. Se eu for Uhum. Uhum. expressar isso falando, isso vai me gerar outras consequências, né? Então, Uhum. é esse primeiro ponto de tá, eu tô sabendo, eu tô conseguindo reagir da forma que eu gostaria ou não. A Uhum. emoção vem e quando eu vi, eu fui no impulso, eu fui na reatividade. Uhum. Sim. E é importante falar do impulso, mas também, às vezes, de uma total paralisação. Às vezes isso também acontece, né? Tipo assim, de eu não conseguir me conectar com nada, de eu ficar totalmente passivo. Isso também Uhum. pode ter a ver com uma desregulação emocional, né? Então não é só a coisa da Sim. impulsividade, mas Sim. do não saber lidar. Sim, vem o medo, a ansiedade e eu paraliso, né? Eu fico Uhum. completamente ali inerte, não Uhum. consigo, não sei o que fazer, né? Aham, aham, Perfeito. exatamente. E aí acho que daí vem o contraponto disso, que é como regular, né? Então, na verdade, como regular, eu acho que ela é uma pergunta ampla, porque tem muitas formas da gente Uhum. regular as emoções, né? Uhum. Vai aqui Uhum. falar de algumas que talvez possam ser mais Uhum. úteis, até dependendo aí das dúvidas ou das perguntas que o pessoal Uhum. está fazendo. Uhum. Mas, basicamente, a minha capacidade, então, de observar essas emoções vindo, né? E de Uhum. poder modular, eu acho que essa palavra é boa, assim, modular essa Uhum. intensidade Uhum. que eu tenha um pouco mais de controle até das minhas ações, isso vai Uhum. consistir na regulação emocional. Uhum. Então, Uhum. eu gosto de brincar com a ideia, né? É como se a gente pensasse num carro que está em movimento, né? Às vezes Uhum. são as emoções que estão no volante. E aí esse é um perigo, né? Se a raiva está no volante, se a tristeza está no volante, né? E eu acho que a ideia da regulação emocional é que a gente dirija esse carro. Uhum. Provavelmente as emoções vão estar ali junto, ou seja, vão estar como passageiros, mas quem está no controle somos nós e não as emoções. Uhum. Então essa metáfora Sim. traz um pouquinho da ideia, assim. Uhum. Sim. Quando elas estão mais intensas, aí a gente está à mercê delas, né? Que eu acho que essa é a ideia. E aí é que entra o problema. Exatamente. Aí eu não Uhum. consigo. Porque se as emoções, né, em algum momento elas estão numa intensidade que é mais alta do que eu gostaria, né? Uhum. E elas, muitas vezes, seguir a emoção não vai ser um gesto efetivo. Uhum. E eu vou precisar Uhum. reconhecer isso. Uhum. Né? Então, Uhum. vamos imaginar que a gente falou da tristeza na pandemia, né? Uhum. Então, de bem, do quanto isso é. Eu duvido que ninguém tenha experienciado em algum momento, com algum contexto que a gente está vivendo, por exemplo, alguma sensação de tristeza em decorrência de tudo que está acontecendo. Uhum. Agora, vamos pensar assim, né? Daqui a pouco eu começo a sentir essa tristeza com muita frequência, muito mais frequência do que eu costumo. Uhum. Né? E começa a vir em intensidades muito fortes, ou eu começo a Uhum. deixar de fazer coisas que antes eu gostava. E já não é mais porque eu estou escolhendo não fazer, porque eu já não estou conseguindo fazer, né? Bem, esse é um momento onde essa tristeza, a gente pode começar a falar de que ela está mais desregulada. E aí vai ser o Uhum. momento da gente agir, Exatamente, né? né? É, e eu até acredito que se a gente fosse explicar, se a gente fosse pegar algumas dessas emoções, né? E aí tu estava trazendo a tristeza, poder explicar, Mas é, né? Como é que a gente consegue identificar essa tristeza e nomear a tristeza, né? Então, eu acredito, a tristeza normalmente ela aparece quando a gente perdeu alguém, né? Que a gente gosta muito, perdeu coisas, né? Que a gente perdeu gosta coisas muito, acho que importantes. né, coisas importantes que são significativas para nós, né? Deixou Exato. de realizar algo, algum plano, e eu acho que esse ano é um ano que nos frustrou muito nesse sentido, porque todo mundo entrou 2020 com vários planos né, vários desses planos acabaram não se concretizando, então tá bem, né, a gente está tá mais presente a tristeza durante esse ano, né? Mas aí acho que entrou algo bem importante que tu trouxeste, que é o quanto de intensidade, o quão intensa tá a tristeza que implica eu não estar, né, fazendo as coisas,
né? Tá mais Exato. desanimado, né? Tá mais parado na minha vida, né? Aham. Ou daqui a pouco até me dá conta de que eu tô triste e eu já nem mais sei o porquê, o motivo. Né? Uhum, Daqui a pouco não uhum, tem a ver com essa perda de coisas uhum, importantes, tem a ver uhum, com uma emoção que tá vindo e eu não tô nem identificando o que tá se passando. uhum, Esse é uhum, uhum, um cenário também importante da gente atentar, né? De uhum, fazer sentido uhum, acerca do que eu tô experimentando, qual é a função, né? Do que a gente uhum, trouxe no uhum, início, que as emoções têm sim funções extremamente importantes, né? uhum, exatamente. É. E aí, o que fazer com isso, né? Acho que a gente pode poder pegar como exemplo agora, nesse momento, a tristeza, depois acho que a gente pode ir explorando outras As outras, pode emoções, né? ser. Uhum, Eu acho que a tristeza, né? Então, o impulso básico da tristeza, assim, é a questão do isolamento, né? uhum, Então, vamos imaginar, tô chateado, tô frustrado com alguém. Às vezes, o se recolher, ele é extremamente importante, né? uhum, No processo uhum, de luto, a gente fala, cada um tem o seu tempo e não tem um tempo determinado, né? Eu vou uhum, me recolher e vou ficar comigo. Então, isso é falando na tristeza lá, dentro de uma perspectiva comum e uhum, que não uhum, seja de forma alguma problemática. Mas pensando na tristeza, quando ela tá numa intensidade muito mais alta, quando eu noto que os meus comportamentos já estão muito distintos, uhum, a gente vai precisar fazer alguma coisa. Primeiro, identificar o que está acontecendo, né? uhum, uhum, Acho que o primeiro ponto, não partir da ideia de que isso também é uma experiência que não deveria estar acontecendo. Ou seja, isso está acontecendo, né? uhum, A experiência vem. Eu vejo muito essa cobrança, essa autocrítica interna, às vezes, né? Da gente achar que não deveria sentir o que está sentindo. E, bem, uhum, aquilo tá ali, vamos reconhecer, né? Esse é uhum, um passo importante. E aí, acho que não posso deixar de mencionar a ideia de buscar ajuda, né? Porque muitas vezes, uhum, se eu tô falando aqui de um quadro depressivo, por exemplo, uhum, 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 é muito difícil a gente poder lidar com isso sozinho, então procurar algum profissional, né? Um psicólogo, um uhum, psiquiatra, enfim, que uhum, possa planejar. Mas pensando aqui em estratégias, né? Que eu acho que a gente uhum, também está se propondo a isso. Uma coisa importante é, às vezes, uma forma da gente modular uma emoção, quando a gente quer dar uhum, essa regulada que eu falava antes, uhum, é a uhum, gente se propor a fazer coisas contrárias ao impulso daquela uhum, emoção. uhum, uhum, Parece uma coisa meio. Não é intuitivo, né? Mas uhum, tem uma lógica importante, né? Que é a gente quer mostrar para o nosso corpo que o nosso corpo ele é todo integrado, né? O que eu uhum, penso, o que eu sinto, o que eu faço, é tudo integrado. uhum, Então, a emoção é de tristeza. Os pensamentos, às vezes, são de nada vai dar certo, esse ano tá uhum, perdido, né? uhum, São os aham, pensamentos que a aham, gente fala aham, mais catastróficos. A minha vontade é de ficar em casa, não sair da cama, porque eu vou tirar o pijama. uhum, O que mais, né? Daqui a pouco tá chovendo lá fora. aham, aham. Enfim, né? É sempre o não Ah, na frente, né? Eu sempre digo que esse momento é sempre o momento do é não na não. frente. Aham. Exato, algo assim. É como pra quê agora, né? Uhum, E aí o que a gente vai poder pensar é, bem, a gente não muda uma emoção, não modula ela uhum, diretamente. Ah, agora eu quero ficar menos triste. Ai, vamos lá. uhum, Não é assim que uhum, funciona. uhum. Por Não, mais que a não. gente gostaria de ter esse É. interruptor. Não tem. Aham, Então aham. temos que lidar. Mas a gente pode fazer coisas que vão nos ajudar e se comportar diferente a uma delas. Então eu posso Uhum, fazer força, por exemplo, de mesmo sem querer sair da cama. Não, vou sair da cama, né? Às vezes uhum, ajudando com estratégias até do tipo, vou ligar uma música que eu gosto, vou botar um som, uhum, eu vou fazer aquilo que eu gostava de fazer antes, que me dava prazer, mas que agora não uhum, dá. E eu vou uhum, observando o efeito que isso traz. Então, essa é uma uhum, estratégia que a gente pode usar, que se chama de ação oposta, né? E que ela consiste na uhum. gente ir contrário ao impulso daquela emoção. Sim. É. Mas não é, Ou a- Não, não não é é fácil, fácil. né? Eu acho que É. Ou até exige. às vezes colocar até algo um pouco simples, mas que até para sair da cama, por exemplo, botar o celular longe para despertar longe da cama, né? Sim, sim, tem Como uma muitos maneira, recursos. é, como uma maneira de levantar e ter que levantar, né? Tem que Muitas levantar vezes. e lembrar de Uhum, coisas que a gente pode se recompensar depois. Então, do tipo, bata muito uhum, difícil, uma frustração para estudar bem, colocar alguma uhum, atividade mais prazerosa depois, né? Lembrar disso, fazer o uhum, pequeno. Acho que esses são.
dicas que talvez muita gente já saiba, mas eu gosto Uhum. sempre de reforçar, porque quando a gente pensa, né, em agir, é muito comum que venha na nossa mente, tipo, ah, mas não é essa prova que eu tenho que estudar, eu tenho que estudar para milhões de cadeiras, né? Vejo, lido bastante com estudantes também, agora Aham, aham. voltaram, né? Muitas aulas voltaram, e daí, claro, a gente saiu do nada pro tudo, Uhum. né? Então, Uhum. assim, Uhum. não é voltar para fazer uma aula, são várias aulas, né? É, aham. Mas a ideia de que tá nesse momento, o que eu posso me propor agora? Agora é ver uma aula, né? É É. sentar 10 minutos. Se eu conseguir fazer isso e já Uhum. foi mais do que eu fiz ontem, eu tô no caminho. É a E minha aí ação mais começa, proposta possível. isso. E aí começa por aquela que tu gosta. Perfeito? Né? Para Uhum. conseguir se engajar um pouquinho mais. É, exatamente. Né? E daí, de novo, acho que também, mesmo aqui, né? Às vezes as pessoas me trazem assim, ah, mas eu fiz isso e eu não me animei. Uhum. E não é uma coisa mágica, né, em Uhum. primeiro lugar. Uhum. Uhum. E acho que também é uma questão da gente lembrar que, de novo, a gente não tá treinando ninguém para não sentir, mas para poder Uhum. conviver com as emoções de uma forma um pouco mais Uhum. tranquila. Então, não quer dizer que o meu desânimo vai embora totalmente, se eu tô bastante desanimado, mas quer dizer que eu dei um passinho para conseguir me Uhum. mover, me motivar mais. Talvez eu vá precisar Uhum. dar vários outros, né? Nos outros dias. Exatamente. Mas eu preciso valorizar aquilo que eu consegui fazer. Uhum. Exatamente. É. Então, acho que E, tem isso. e eu acho que valorizar é bem importante nesse sentido, e às vezes eu falo até na questão de se elogiar, né? Se dizer, ah, que legal que eu consegui fazer isso, Consegui fazer. né? Sim, Então sim, acho que é sim. bem, bem importante, assim. E É, eu, a e eu, gente é muito bom, hein? A gente é muito bom em se botar pra baixo, né? Mas é como é difícil, exatamente. assim, né? A Aham. gente é muito bom em ver tudo que não fez, tudo que poderia ser melhor, né? Eu tô agora vivendo justamente a reta final do mestrado, né? Então, terminando prazos. E esse é o desafio, é do tipo, ok, deixa os pensamentos virem, né? Mas tentar não se grudar neles como a grande verdade da nossa vida. Eu acho que essa é outra Uhum. estratégia. É, Não exatamente. ouvir tanto. Por É, vezes, é. da mesma maneira que as emoções ali que a gente trouxe, do quando elas podem não ser tão efetivas, às vezes o Uhum. que nossa cabeça está nos dizendo é só a nossa cabeça. É, exatamente. Até tem uma metáfora que é bem, eu acho bem bonita, que é a metáfora da onda, né? Que a emoção Sim, é como uma onda que tu surfa, né? Que tu entra a na gente não onda, vai vai parar a surfando a onda. onda e em Isso. momento a onda vai terminar, né? E a mesma coisa a emoção, né? Tu vai entrar, Perfeito. ela vai e ela vai passar. Né? Isso. Então eu Exato. acho essa metáfora eu acho bem bonita, assim, porque e ela é muito verdadeira também, né? Exato. Acho que ela exemplifica essa ideia de estar com a emoção, mas também não ser Aham, engolfada por ela. Surfar não significa exatamente. que a gente vá se embolar, né? Vai tentar Exatamente, surfar, é claro que vai exatamente. envolver cair e voltar, mas a Aham, ideia de aham, conviver, eu acho que ela ressalta muito isso, né? exatamente. Aham. E eu acho que ela é bem bonita, assim. E aí, falando também, acho que de outra emoção que também está bastante presente nesse momento, que é a ansiedade, né, Gabi? Né? E que ela engloba uma série de questões, né? Que é a questão de estar sempre muito preocupado com as coisas lá na frente, com o que não consegue fazer, Sim. né? A gente brinca, né, dentro da psicologia, que se o desânimo não para de olhar para trás, a ansiedade tá sempre olhando para frente, né? Como tá Uhum, sempre uhum, antecipando. uhum, uhum, Faz sentido. E da mesma maneira como o desânimo, né? Ele também, a ansiedade, claro que tem formas e formas de cada um reagir, mas ela pode nos levar numa paralisação também bem grande. uhum, uhum. Exatamente. Porque ela deriva do medo, né? A ansiedade, na verdade, ela Uhum, é mais complexa, mas ela deriva do medo. E uhum. a gente sente medo quando a gente está sob uma ameaça de alguma coisa que é importante para nós, né? Ou alguém que é importante que pode ser perdido, que pode ser, enfim. É. Ou com a ideia de uma ameaça, né? Isso. É. Muitas vezes o que acontece é que eu não tô numa situação de ameaça, mas eu imagino Uhum, que eu tô numa situação de ameaça. uhum.
né? Uhum. Então, essa é a diferença. Mas, para todos os efeitos, a gente vai seguir um pouco da mesma lógica que eu falava da tristeza. Uhum. Vamos imaginar aqui, né? Então, eu tenho que dar uma palestra, tenho que fazer uma live, né? Agora é o momento das Uhum. lives, não é mais palestra, é live, Não. eventualmente. Aham. Aham. E é importante para mim dar essa live, é importante para mim dar essa palestra, né? Uhum. Mas eu estou experimentando muita ansiedade, né? E a minha Uhum. ansiedade, o meu impulso é, daqui a pouco não vir na live dizer que não deu, né? Que aconteceu um Uhum. imprevisto, que, enfim. Uhum. Mas se eu paro para pensar, né? Vou usar esse exemplo, mas daqui a pouco eu reflito, não, mas dar live é importante. É uma coisa que Uhum. tem a ver com, né, com o que eu estou buscando na minha carreira, etc. Uhum. Mas tem ali a tal da ansiedade, né? Então, né? E Uhum. que é desconfortável, enfim. E aí eu vou de novo fazer aquele mesmo exercício que eu falei com a tristeza, né? É a gente agir de forma contrária a essa sensação também. Uhum. Uhum. Não dizendo que Exatamente. ela é um problema necessariamente. Ela só é uma sensação, é até poder observar isso, assim, Uhum. e se propor, às vezes, a caminhar junto com as emoções, sabe? Uhum. Uhum. Mas indo contrário, talvez aquele impulso primeiro, né, de se afastar, é como, não, se isso aqui é importante, vamos junto. Eu vou lá enfrentar, né? Porque o primeiro impulso é, tá, então eu vou evitar isso, não vou ir na situação, né? Ou eu Não. não vou ir fazer a prova, né? Ou eu vou desistir da disciplina, né? Perfeito. E claro que tudo Uhum. sempre vai depender do contexto, né? Não é a Uhum. ideia de que isso seja uma regra, cada um vai ter que poder Uhum. perceber que situação é essa, né? Porque Uhum. pode ser que evitar também possa ser útil, tá? Só pra gente deixar Uhum. clareza. Eu Uhum. preciso Uhum. observar, né? E daqui a pouco eu tô evitando um monte de coisas que eu não gostaria, né? Uhum. Tem. A ansiedade, ela não vai baixar com a evitação, isso já é certo. A Uhum. evitação, na Uhum. verdade, faz o contrário, né? Ela vai tornando a ansiedade no longo prazo maior. Uhum. Até porque a gente começa a Exatamente. fantasiar mais coisas, né? Eu não vivo Uhum. aquela cena, eu imagino. E a imaginação, Uhum. Uhum. ela é muito mais terrível que a realidade. Na É. maioria das vezes. É, exatamente. Eu sempre digo, tudo que fica no imaginário é sempre bem maior do que aquilo que a Bem, gente mas... fala sobre ou o que vai para frente tentar enfrentar, assim, ah, né? tá. E aí, e também tem uma questão até, né, comportamental, que é quando a gente experimenta alguma coisa e a gente Uhum, começa a se habituar, isso em algum momento vai fazendo com que aquela emoção não se ative daquela forma. Então a intensidade emocional uhum, vai baixando. uhum, Tá? uhum, Então, e isso a gente vê, né? Como experimentem, quem experimentar isso vai ver. Ah, tem medo de altura, nunca chega perto. Se eu começar a me experimentar de uma forma segura, fisiologicamente essa ativação ela vai se reduzindo porque eu começo a me habituar. Mas uhum, é óbvio que tem esse exercício de ir contra, né, aquela uhum, emoção inicialmente. E esse é o uhum. exercício da coragem, digamos assim. Aham, aham. E aí tem algumas técnicas também bem comportamentais, que é, por exemplo, a respiração, Tem. né? Que até quem acompanha as nossas lives, a gente fala e fala, fala, né, da respiração, assim, que é, mas que eu acho que é um baita aliado para a ansiedade. Sim. Acho que várias coisas, acho que dá pra gente falar de algumas técnicas, além dessa, né, da gente ir Uhum, contra a respiração. O que a gente pode falar da respiração? Assim, tem várias, cada um vai gostar de uma técnica a mais, né? Isso é importante a gente experimentar. Mas o que a gente vai querer? A respiração, ela tem uma questão que quando a gente começa a expirar de forma mais lenta, ou seja, quando a gente solta o ar de forma mais lenta do que quando a gente inspira, isso vai ativar o nosso sistema parasimpático. E esse é o sistema que traz um pouco mais de tranquilidade, né? Não é o sistema do luta e fuga, né? uhum, Então, a gente quer desacelerar essa respiração para que essa resposta do corpo nos traga essa sensação de um pouco mais de clareza para agir, para pensar. Então, a ideia é simplesmente eu inspiro, até posso segurar o ar um pouquinho e vou uhum, soltando
lentamente, né? Aham, O aham. ponto é que eu tenho que fazer algumas vezes isso, né? A gente fala que no mínimo 10 ciclos seria o ideal, porque senão a gente Uhum, não tem essa mudança fisiológica, né? Que uhum, ativa o uhum. sistema parasimpático. E aí as pessoas às vezes não têm essa paciência, né? Aquele, ah, não deu. Aham, Fico aham, ansiosa. Ah, aham, é verdade. Desse jeito até é aham. capaz de hiperventilar, né? Aham. Sim. Eu brinco com isso porque é uma maneira legal, assim, eu acho da gente lembrar, né? De Uhum, que tudo, uhum, até as técnicas que a gente tem, vão exigir esforço. Na hora, talvez não dê vontade de fazer, aham, né? Porque aham. essa é a realidade. A gente tem que ter a técnica boa é a técnica que a gente se propuser a usar, Uhum, né? Então, não adianta a gente ter uma grande caixa de ferramentas cheia de coisa, mas eu não coloco em prática. uhum, Então, acho uhum, que aqui também vai um estímulo, né, para quem tá se percebendo com algum desconforto emocional, tentar alguma das coisinhas que a gente falar hoje e tentar ver. E uhum, daqui a pouco pode não ser útil, é óbvio que sim, mas de se experimentar um pouco mais nessa direção. uhum. Exatamente. E sempre fica, né, a sugestão de que muitas vezes procurar uma ajuda profissional também, né, Sim, é um dos caminhos, é, né, para isso. Porque às vezes sozinho realmente é mais difícil. Né? isso, é verdade. Outras coisas que eu acho que da ansiedade podem ser bastante úteis, tá? Ainda mais para esse contexto acadêmico. É, algumas práticas bem curtas de mindfulness, né? Que, se Uhum, a gente for pegar no Google, né? É fácil ali, tem até um One Minute Meditation, que é um bem uhum, breve, bem uhum, básico. uhum, E é simplesmente um exercício de eu parar, de eu notar meu corpo, né? De eu fazer um centramento. Esse tipo de coisa, até como uma forma rotineira, por exemplo, de preceder o estudo, já pode me colocar mais numa posição, uma postura aberta para conseguir me focar naquilo que eu estou buscando, né? uhum, uhum, Então, esse é um outro exercício. Se eu percebo que a minha ansiedade tem a ver com pensamentos, ou seja, eu estou muito ruminando, né? Eu brinco ruminar, que é quando a gente está ali com várias ideias e não consegue se focar. Eu escuto muito isso, mas eu estava ali, estava tentando me focar, mas me vinha preocupação, pensamento, beleza. Uma outra estratégia que pode ser útil é a gente voltar a mudar um pouquinho o nosso foco atencional. Então, por exemplo, eu voltar para minha visão, né? Pensar em descrever mesmo, pode ser na cabeça, 5 coisas que eu estou uhum, enxergando. Né? uhum, Estou enxergando agora um livro, uma mesa, um uhum, copo. uhum, 4 coisas que eu estou escutando. E aí parar para escutar mesmo, né? Escutando na uhum, rua, coisas que eu uhum, estou sentindo, coisas que eu tô tocando. uhum, Fazer esse exercício já vai fazendo que a gente saia um pouquinho desse mundo interno, uhum, ancore a nossa atenção com os 5 sentidos e, uhum, e já pode dar um pouco mais dessa sensação de abertura, de possibilidade de foco. E que pode ser feito também através de eu sair, pegar um chá, segurar o chá, agora eu tô com uma água, notar a sim, temperatura, né? Trazer a minha atenção para esses recursos. Então, uhum, essa é uhum. uma outra dica assim que pode ser útil também. É, que ajuda bastante normalmente, né? Para quando tu Sim, consegue voltar. sim, porque daí eu tô meio que tomando contato, né, Uhum, com os estímulos fora de mim, não só dentro de uhum, mim, uhum, né? Acho uhum. que nesse sentido. Exatamente. Exatamente, dando uma parada exatamente naquilo que está me invadindo, né? É. E acho que até uma coisa de observar também, assim, ó, muito na ansiedade, né? Tem uma parte muito também prática, assim, que é, bom, se eu tô ansiosa, identificar o que tá nos deixando mais ansioso. Uhum, Eu tô achando que eu não vou dar conta, ou eu tô achando que, sei lá, que não vai ter tempo. Tentar identificar e parar para pensar se isso primeiro é um fato, é uma coisa que está acontecendo mesmo, e tentar buscar alguma estratégia de daqui a pouco se organizar, dividir em pequenas metas, sabe? uhum, Essa uhum, questão de organizar um horário de estudo, sair da uhum, coisa do só, ai, que difícil, ai, não vai dar.
e tentar implementar esses pequenos passos, né? Porque essa sensação, assim, de que se a gente só fica preso no não vai dar, não vai dar, não vai dar, essa ansiedade, ela tem muito mais chance de aumentar e nos deixar mais inativos, né? Isso. E ela toma conta mesmo, né? E daí, como eu não faço coisa, mas eu percebo que não tá dando, né? É uma bola de neve. Então, e às vezes até é ver o que funciona, né? Eu tenho percebido muito, assim, a questão das mídias, né? Muito legal, porque a gente tá podendo se comunicar de outras formas. Mas eu também faço algumas ressalvas de que, às vezes, o que funciona para um não funciona para outro. Exatamente. Né? Então, a gente tem que poder achar aquilo que funciona, né? Tem muito aqui, né? De ter que acordar de manhã, ter que estudar cedo, né? E eu vejo que para muitas pessoas funciona, mas tem outras pessoas que são muito mais ativas no turno da noite. Tem uma coisa de personalidade, de estilo, etc., de preferência. Sim, de ciclo circadiano, às vezes também. Exatamente. Aí a pessoa vai ficar se forçando numa coisa que daqui a pouco vai dar não vai fluir, entendeu? E aí vem de novo a autocobrança, a crítica. Então, eu acho que essa experimentação dela poder levar em conta o que para nós, o que a gente já sabe que funciona mais pra gente, né? Exatamente, isso eu acho que é bem importante. Gabi, a gente já está no nosso tempo, chegando já quase no fim. E eu acho que tem uma coisa que é super importante, assim, para a gente falar, que é quando a gente está no pico da intensidade da emoção, né? E que aí já não tem como usar, né, esses recursos que a gente está falando aqui. E aí tem alguns recursos que são bem úteis nesse momento. E eu queria que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Tá, perfeito. Porque exatamente, aqui a gente tá falando, se fosse uma sinaleira emocional, né? A gente tá falando das emoções que elas estão no verde ou no amarelo. Ou seja, elas estão um pouquinho mais intensas, mas elas não chegaram no vermelho. Quando a gente tá com as emoções nesse sentido, né? Elas estão muito intensas. Seja ansiedade, seja raiva, seja, enfim, a tristeza, né? Qualquer emoção. A gente vai pensar em estratégias muito mais comportamentais. Ou seja, a gente não vai usar tanto a cognição, o raciocínio, porque a nossa cabeça ela não funciona da mesma maneira quando a gente está muito ativado. Então, por exemplo, algumas estratégias elas vão envolver a gente mexer na fisiologia do corpo, né? Então, por exemplo, fazer contato com gelo, água gelada, né? Isso faz com que toda a nossa atenção que está ali focada naquela emoção se volte para aquela experiência, né? Imagina segurar um gelo, a gente não pode treinar agora, mas vocês devem imaginar que isso, né, nos puxa. É uma maneira da gente estar regulando as emoções nessa hora, né? Então, segurar o gelo, molhar. Às vezes, se eu não tenho gelo, simplesmente água gelada, molhar o rosto, deixar um pouquinho a cabeça mergulhada, assim, numa tigela de água, se tiver essa possibilidade, também é uma outra forma. Então, essas são algumas estratégias mais para emoções mais intensas. Por exemplo, aquela da respiração, antes que eu trouxe de respirar mais lento, também. O próprio exercício físico, né? Corrida, que não é um exercício físico que eu vou fazer normalmente, sei lá, para me exercitar, ou não. Ele é um exercício físico com esse intuito de regular as emoções. Então pode ser um polichinelo, qualquer coisa que eu faça que aumente o meu batimento cardíaco. Com muita intensidade, né? Tem que ser com muita intensidade. E que eu me permita ali ficar uns 15, 20 minutos naquilo ali, né? Que tem que causar uma exaustão, né? Para que até, por exemplo, a questão da raiva, por exemplo, né? Que a gente tem mais essa vontade, às vezes, de fazer algo, né? A raiva nos promove isso. Sair para correr, sair para fazer algum movimento e que dê esse aumento de batimento cardíaco também pode ser uma estratégia para regular. Nesses momentos, o importante é que a gente se lembre que o nosso foco é não piorar as coisas. Não é estar pleno, estar feliz, de forma alguma. É que eu consiga baixar a minha emoção para depois pensar em como é que eu quero lidar, né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu tô com vontade de atirar um copo na parede,
ao invés de tirar o copo na parede, eu vou no freezer pegar gelo e segurar o gelo, botar o gelo na nuca, né? É nesse sentido Sim. que a gente tá trazendo essas alternativas, né? Sim, porque exatamente o que a gente vai buscar, às vezes, jogando o copo na parede ou com qualquer outro comportamento mais problemático, sei lá, beber em excesso, comer em excesso, fazer alguma coisa que, né, isso tem consequências no longo prazo, né? E a Uhum, ideia de segurar o gelo, de fazer exercício, ou do respirar, são estratégias que a gente não vai ter consequências prejudiciais no longo prazo, mas elas vão nos uhum, dar aquele certo alívio naquele momento onde a uhum, excitação emocional é muito alta. Então, por uhum, isso que são estratégias úteis, porque elas cumprem a mesma função, só que de uma forma muito mais protetiva, é. né? E é importante que a gente saiba desses recursos, porque Uhum, senão daqui a pouco eu tô ali com aquela super intensidade e aí nessas horas pensar em alternativas é o pior que a gente pode fazer, porque a cognição também tá ali pedindo água. é, exatamente. Ela já tá afogada junto, né? Ela tá ali naquele desespero, Ah, né? Então, ah, assim, ah, ai, sei lá, tô aqui pensando numa situação que poderia dar uma ativação emocional, sei lá, contexto acadêmico, chegou, entrou na cadeira, é uma prova super importante. No primeiro momento, eu preciso só conseguir, né, uhum, voltar a mim. Então, vou usar o uhum, gelo, vou baixar um pouquinho a regulação, depois eu vejo uhum, uhum, como é que eu vou lidar com essa situação, né? uhum, exatamente. Então, a gente tá no horário porque também daqui um pouco a gente cai aqui, né? Sério, Então, olha, eu achei que nem tinha, tá? Tranquilo, coisa passa super rápido, né? super rápido, né? Aham, aham. É, eu quero super te agradecer, Gabi, por ter podido vir conversar conosco aqui. E, e eu Prazer. adorei, passa super rápido mesmo, né? Então a gente já são 9. E fica, né, quando tu quiser também, fica sempre o convite em aberto, assim, porque foi super bom. E acho que foi super útil também pro pessoal, né? O vídeo fica sempre, ele fica gravado na nossa página, então o pessoal pode sempre acessar Sim. quando precisar, que eu acho que é uma coisa super útil também. É... Então, brigadão mesmo, Gabi. Ai, Só te imagina. agradeço. Não, fico muito contente com o convite. E assim, qualquer outra dúvida, né? Que o tempo é rápido, a gente acabou dando alguns exemplos, mas fiquem também à disposição de me perguntar. E se tiverem dúvidas também, mesmo que eu não consiga responder aqui, eu vou ter um prazer em responder na sequência. Ai, que Ah, bom. obrigada. O pessoal tá agradecendo ali. Isso, o teu Instagram fica depois, agora quando eu colocar o vídeo ali, fica teu Instagram gravado, então qualquer também dúvida qualquer contato que vocês quiserem fazer com a Gabi, fica o Insta dela ali, é só fazer contato com a Gabi, então. Sim. E a gente agradece a presença de vocês que ficaram por aqui conosco. E nos vemos na semana que vem, então. Gabi, então um beijo, até Um beijo, mais. É uma boa aí pro finalização do mestrado pessoal. para ti, né? Que eu sei Até a que é uma próxima. etapa da vida, né? Que também a gente precisa de bastante regulação emocional. Sim, não, todas essas estratégias aqui estão em ativa. É, É, tá bem, então. se Um beijo, cuida. então, para todo mundo. Tu também. Se cuida, então, gente. Um beijo para todos. Até mais. Um Tchau, tchau. beijo. Beijo. Tchau.